O que dá mais dinheiro no agro? Fazer análise por cultura agrícola ou fazer talhão a talhão? Recorrentemente, tem produtores que chegam até a gente sempre com a demanda: preciso ver meus resultados talhão a talhão, preciso ver meus resultados lote a lote de animal. Mas será que dá dinheiro ver talhão a talhão? Ou vamos fazer de uma forma mais simplista, olhando cultura agrícola a cultura agrícola, talvez tipos de animais a tipos de animais. E mais importante do que decidir entre um e outro é entender os conceitos que vão lhe ajudar nessa tomada de decisão e trazer mais dinheiro para aquela gestão bem feita que nós queremos ver todo produtor brasileiro fazendo. Olá, 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 empresários do campo! Você que já coleta dados de campo, já tem aquele custo altíssimo da gestão de fazer com que seus funcionários contribuam com um bom envio de informação daquilo que acontece do campo para o escritório, mas se depara aí com várias planilhas descentralizadas e não consegue tomar alguma decisão. Ou até mesmo tem software de gestão, está inserindo há 2, 3 anos informações e não está lhe ajudando a melhorar os resultados. É hoje que nós vamos te ajudar. Então fique conosco até o final, curta esse vídeo, compartilhe com quem já está tentando fazer uma gestão bem feita e até está conseguindo, porque hoje o tema é muito bacana, o assunto é importante. Lembre-se que em grandes empresas não é o técnico que toma a decisão, é o gestor, é quem entende de conceitos, e aqui é o que nós queremos para o agronegócio. Então, sem mais, vamos direto ao Exemplo na Tela! Aí, gente, 2 caminhos que vocês, como de praxe, podem escolher dentro dos nossos exercícios. Qual é o retorno que mais vai dar din-din para sua família? Em ambos os casos, plantamos soja e milho. Soja na safra verão, milho na safrinha de inverno. Agora basta saber: vamos analisar os resultados e as finanças desse agronegócio segundo aquilo que a gente vê à esquerda, só entendendo os resultados globais da soja e do milho, ou vamos, como à direita, fazer a nossa análise talhão a talhão? Para o primeiro exemplo, nós vamos fazer a alocação desses custos entre soja e milho. Saberemos quais são as notas fiscais de um, quais as notas fiscais de outro, e alocaremos na cultura correspondente. Já para a gente chegar no resultado talhão a talhão, nós vamos adotar a técnica de rateio, ou seja, nós vamos conseguir levar tudo aquilo que está saindo de dinheiro das nossas contas bancárias para o talhão a talhão. E vamos a algumas informações extras do exercício para nos ajudar nessa tomada de decisão. O rateio, como já falado, traz o resultado talhão a talhão. Muitas vezes é o que nós queremos. Inclusive, nós já sabemos com clareza as notas fiscais que foram para a soja e aquelas notas fiscais destinadas ao milho. A própria diferença do ano já facilita isso, portanto, no exercício gastamos 3 milhões de reais para a soja e 1,8 milhões em produtos diretamente utilizados nessas lavouras. A gente também tem informação que quem faz o rateio faz também o apontamento de dados a campo. Ele sabe ali quanto que está se consumindo de sementes em um talhão, de fertilizantes em outro, de defensivos em outros, mas não usa isso para análise financeira. Como falado, tem planilhas separadas para essas questões agronômicas, o próprio receituário, e aqui nós estamos tratando meramente da análise financeira, aonde esse agronegócio que faz o rateio vai estar olhando para essas despesas safra a safra e vai estar rateando talhão a talhão. E mais do que isso, aqueles que não fazem o rateio, aqueles que não fazem
esse trabalho de chegar a talhão, tem um pouco mais de tempo para se preocupar com outras despesas que não essas despesas que são diretamente associadas à produção de soja ou milho no campo. Então, quem faz a alocação vai se preocupar mais com a apuração de outras despesas, principalmente as despesas fixas, muitas das quais despesas aí que não envolvem dinheiro, sejam elas despesas de depreciação, custos financeiros, enfim, uma série aí de despesas que a gente em vários outros vídeos já mencionou aqui. E perguntamos a vocês, guardado essas informações, rateio ou alocação simples? Antes de seguir adiante, pare! Temos aí um conceito de gestão para discutirmos aqui e é justamente o conceito do que é o rateio propriamente dito. Rateio é um critério indireto que nós utilizamos para a apropriação de custos. Por exemplo, o tamanho da área. Nós vamos olhar as despesas que tem na soja e, guardado o tamanho de cada talhão, nós vamos definir proporcionalmente como essas despesas serão rateadas, como elas serão subdivididas talhão a talhão. E na maioria das vezes, naquelas metodologias de análise voltada para o agronegócio, o rateio está considerando unicamente as despesas caixa. Ou seja, eu estou pegando lá minha compra, meu dinheiro que saiu da conta bancária e estou rateando pelos talhões que lá estão presentes. Ou mesmo aquelas despesas que não envolvem dinheiro, eu estou olhando para a compra de defensivos e estou rateando para os talhões ainda que talvez tenha comprado esse defensivo lá por uma relação de troca, pela promessa de entrega futura de grãos. Mas, de novo, a gente está estabelecendo um critério para ratear essas despesas talhão a talhão, é como o próprio nome diz. Portanto, seguindo adiante aqui no nosso exercício, temos que pensar em um critério de rateio para usar. E nada melhor, de novo, do que o próprio tamanho da área de cada talhão para que a gente chegue a essa conclusão. Temos no talhão 1, onde temos aí soja e milho safrinha, 100 hectares nesse talhão. Seguindo adiante, temos 200 hectares no talhão 2 e 300 hectares no talhão 3. Qualquer semelhança não é mera coincidência, é para facilitar que nós fazemos dessa forma. Então, com isso, fica fácil nós fazermos o rateio e sabermos quanto de dinheiro foi gasto em cada um desses talhões. Temos aqui a alocação à nossa esquerda, já nos trazendo 3 milhões para a soja, 1,8 milhões para o milho. Aquela alocação simples, aonde com certeza nós sabemos o que foi gasto apenas nas culturas de maneira global. Já quando trazemos essa informação rateada talhão a talhão, aí já temos a foto individualizada desse resultado, tanto para a soja quanto para o milho, portanto aí sabendo efetivamente quanto que foi o resultado segundo essa metodologia no rateio. Nunca é demais lembrar que quando a gente está falando de alocação, a gente está gastando mais tempo para estudar aqueles 3,5 milhões de despesas gerais, enfim, aquelas outras despesas. Não que no rateio a gente não possa também estar olhando para elas, mas a gente vai estar ocupado fazendo outras coisas, incluindo o apontamento de campo que só existe no rateio e não existe na alocação, por mais que aquele apontamento de campo não está se conectando ao financeiro. E aí perguntamos para vocês, direita ou esquerda, esquerda ou direita? Vamos trazer o cronômetro da tela, agora é a sua chance para tomar a decisão. 3, 2, 1, passou o pedágio! E aí, gente, qual que dá mais dinheiro? Qual que seria a recomendação guardada aquelas questões que a gente discutiu de maneira superficial aqui? Nós recomendaríamos fazer ou seguir a metodologia de gestão financeira da esquerda, se a sua preocupação é com o resultado econômico, inclusive sabendo que muitas vezes a gestão torna-se muito mais cara quando a gente segue a direita, portanto a esquerda aqui
fica algo mais direto e reto para ser colhidos os benefícios da gestão que está se fazendo, inclusive. E vamos entender o porquê à esquerda, se no rateio a gente tem a informação talhão a talhão. Bom, vamos jogar tudo isso dentro de uma mesma moeda, vamos parametrizar a análise. E vamos parametrizar justamente aonde? Na quantidade de hectares. Vamos saber quanto, segundo as duas metodologias empregadas, foi o nosso resultado, ou nesse caso, o nosso custo apenas talhão a talhão. Quando nós dividimos o resultado global da soja à esquerda, pelo número de talhões, nós vamos ter então um resultado de R$5.000 por hectare na soja e R$3.000 por hectare no milho. Agora, quando nós fizermos exatamente a mesma coisa na direita com o rateio, olha o que acontece. Os valores de todos esses talhões tornam-se exatamente idênticos. Mesmo nós fazendo um apontamento de campo e sabendo que na prática eles estão variando. Portanto, usar uma metodologia e simplesmente caracterizá-la como estou chegando talhão a talhão, ou você consegue calcular o custo talhão a talhão, não é o bastante para saber se de fato nós estamos melhorando a nossa gestão ou se só estamos aumentando o custo da nossa gestão para não trazer qualquer benefício adicional. Porque lembre-se, afinal de contas, a gente quer estudar aquelas outras despesas. Inclusive, é o que eu sempre falo, as outras despesas são essas questões que fogem aos olhos do produtor, que enforca grande parte dos produtores brasileiros. Então é muito melhor você ficar numa alocação simples, mas por alocação a gente tem certeza o que está sendo gasto talhão a talhão ou cultura a cultura, do que a gente ir para o rateio à direita. Obviamente que a gente não quer fazer alocação, e aí quando a gente está falando em alocação é gerir a quantidade de produtos que estão sendo utilizados por hectare e entender eles em dinheiro equivalente. A gente não vai conseguir fazer essa alocação se a gente quiser fazer a alocação hectare e hectare para tudo, mas pelo menos para os principais produtos isso é recomendável. Porque mais do que isso, há uma confusão enorme quando a gente estuda finanças, administração na sala de aula e quando a gente leva isso para o campo. O rateio, gente, ele define o que é custo indireto e a alocação que define o que é custo direto. Custo direto não é a semente, o fertilizante e o defensivo? Ora, se você não está conseguindo dentro da sua metodologia apropriar isso diretamente, talhão a talhão, então isso passa a se tornar um custo indireto dentro da sua metodologia. A gente não pode simplesmente pegar conceitos e achar que eles se aplicam de maneira igual para todo e qualquer agronegócio. Custo direto, na sua definição, é aquilo que a gente consegue sim apropriar dentro da produção de cada produto individualizado, portanto, de novo, a semente, o adubo e o defensivo? Sim, conceitualmente é isso. Mas se na prática a gente está estabelecendo um rateio para chegar nesta conclusão, então a gente não pode chamar isso de custo efetivamente direto. A gente tem que se preocupar com o que esse número está querendo dizer. E mais do que isso, um outro conceito que muitas vezes é confundido é que custo direto é o custo variável e o custo indireto é o custo fixo. E são duas coisas completamente diferentes. Se a gente consegue apropriar uma depreciação de máquinas talhão a talhão, baseado na quantidade de horas máquinas que estão sendo utilizadas, esse pode ser sim caracterizado como um custo direto, ainda que esta depreciação é caracterizada como um custo fixo. Então, temos que observar as diferenças da teoria com a prática e principalmente a metodologia que vai levar a teoria à prática. E cuidado com a imensidão de dados desconexos. Essa talvez é uma das principais razões pelo qual o produtor brasileiro fala muitas vezes que gestão não dá dinheiro. Se ele está sabendo na cabeça dele, na prática, que ele está utilizando insumos de maneira variável, talhão a talhão, e um gestor financeiro, um analista financeiro chega com dados em reais equivalentes igual talhão a talhão,
Com certeza esse gestor operacional, esse dono desse agronegócio, vai falar que a gestão não está lhe trazendo informação adicional nenhuma e não está lhe trazendo benefício adicional nenhum. Então sempre questione as metodologias de análise que estão sendo empregadas, questione se aquilo que você está gastando de muito dinheiro no campo, de fato vai lhe trazer benefícios quando da escolha da metodologia que você quer empregar na prática. Porque o custo de você trazer esse dado de campo é muito maior do que o custo da maioria dos sistemas modernos de gestão. Por que coletar dados de campo se usa o mesmo rateio? É isso que nós queremos trazer aqui. E por dados desconexos eu não estou falando dados errados, mas eu estou falando o dado agronômico que não se conecta ao financeiro e não se conecta de maneira direta, não de maneira indireta, como é aquilo que a gente faz quando usa o rateio. Então essa é a pergunta que eu lhe faço. Por que encarecer demais a sua gestão, não utilizar esses dados para tomada de decisão, trabalhar em planilhas descentralizadas ou até, de novo, estar utilizando um software 3, 4, 5 anos para aí sim perceber que aquela metodologia não atende às tomadas de decisão que você precisa tomar no campo. Muito cuidado na largada, porque é lá na frente que a conta chega. Um abraço e até a próxima, gente. Tchau, tchau!